Então tá aqui, gente, esse é o trabalho, fica um trançado bem bonito, vocês podem utilizar para várias coisas. Esse tamanho aqui ficou 66 por 1,15 m. Cada novelo desse, que aqui levou um novelo, aqui outro novelo. Então, cada novelo desse ficou com 16 centímetros. Claro, com 52 argolinhas. Se fizer o mais largo, vai ficar mais estreitinho. Então, utilizei 4 dessa cor, 2 aqui, 2 na outra ponta. 2 dessa cor, um aqui, um ali e um preto. Tem várias cores bem bonitas, o link está na descrição, tá? Eu comprei pela internet, que eu não achei em nenhuma loja física, só mesmo pela internet. Então, dá para fazer colcha, né? Manta, dá para fazer o tamanho que vocês quiserem. Quero ver as cores e a criatividade de vocês. Me procurem, me mandem mensagem no Instagram, que eu quero ver a criatividade de vocês. Vou utilizar também mais fios desse, gostei muito de trabalhar com ele é bem macio. E vou fazer agora como tapete, que as argolinhas. O trabalho de hoje vai ser feito com esse fio, ele é todo de argolinha. Eu não sei a cor dele, não acho na embalagem de jeito nenhum a cor. Eu usei essa cor aqui, uma mais clarinha e a preta. Então, vou colocar o link para vocês na descrição do vídeo, das cores que eu usei e aonde também que eu comprei. Comprei pelo site. O trabalho vai ser feito todo com as mãos, a gente não vai utilizar agulha. Então, é esse fio e as mãos, só. Então, a gente acha a pontinha dele aqui e vamos começar a trabalhar. Olha, ele é todo assim, com argolinha. Esse fio vendia também no Brasil, né? Eu tô agora fora do Brasil. Eu sei que tem a Cisne tinha um fio parecido, mas tinha saído de linha. Não sei porquê, esse fio faz um trabalho bem bonito. Dá para fazer um tapete bem fofo, mas eu não encontro mais. Sabe, em loja eu não encontro, só encontro agora pela internet mesmo. Então vamos lá. Então tá aqui, nós vamos separar 52 argolinhas, tá? Isso vai depender da largura, do tamanho, né? Eu aqui, 52 argolinhas vai ser a largura do meu tapete, que eu acho que ficou com 66 centímetros. Então, a gente conta aqui, ó, assim. Olha, 2, 4, 6, 8, tá? Vamos separando, 10, 12, e assim vai, tá? Ó, até aqui, ó, 52 argolinhas. Vocês coloquem um marcador, que eu acho que fica melhor. Coloquem um marcador para não perder. E esse lado aqui vai trabalhar nesse daqui, que eu separei. Então, a gente vai pegar esse lado aqui. Vou passar para cá, porque fica mais fácil para trabalhar. E cada argolinha dessa, a gente vai colocando nas que a gente separou aqui. Mas, no caso aqui, 52 argolinhas. Então, vamos começar, ó. A primeira aqui, ó, vamos colocar dentro dessa primeira que a gente separou das 52. Olha, assim, passa por dentro. Então, essas primeiras carreiras a gente vai fazendo assim, ó, por dentro, na sequência. Cuidado para não pular, tá vendo? Vai passando por dentro. A primeira e a segunda carreira a gente vai fazendo dessa forma. Deixa eu aproximar. Ó, vai deixando assim. Tem hora que vai dar uma embolada, mas dá certo, tá? Eu sei porque é a primeira vez que eu faço esse trabalho e eu também achei que tinha hora que eu parecia que estava perdida, mas deu tudo certo. Fica bem bonito o trabalho. E vai passando assim, ó, na sequência. Cuidado para não pular nem a daqui, nem a dali, ó. Tem que ser realmente na sequência. Passa por dentro. Vai passando por dentro de cada argolinha.
A gente vai iniciar o trabalho dessa forma. Então, vai ser essa carreira e a próxima. Ó, vai ficando dessa forma aí. Vamos continuar aqui. Passa por dentro de cada uma. Tenta arrumar aqui para ficar direitinho. Vamos lá. Ó, sequência daquela fileira ali de cima na fileira de baixo que eu separei. Então, assim, vocês vão fazendo assim, tá? Eu vou explicar novamente para vocês pegarem bem, tá? Uma argolinha passando por dentro da outra. Então, vou desmanchar só para explicar o início novamente para vocês conseguirem pegar bem. Cuidado para não perder aqui. A 52, é bem aqui, ó. Tá, ó. Essa é a 52 que eu separei. Pode ser a quantidade que vocês quiserem, eu prefiro que separem em par, tá? E essa de cima aqui, a gente vai trabalhar. Passa o fio pro lado esquerdo aqui, para ficar melhor. Então, vamos lá, vou explicar novamente. Essa daqui, ó, na sequência vai passando na de baixo, ó, essa daqui, quase que eu pulo uma. Ó, passa por dentro. A segunda aqui, ó, tá vendo? A gente pega na sequência dessa de cima, passa para dentro. Ó, a terceira aqui, na terceira de cima, passa por dentro. E assim vai, tá vendo? Ó, a de baixo, pega a de cima, passa por dentro. Vai a de baixo, pega a de cima, sempre na sequência e cuidado para não pular, nem na de baixo, nem na de cima. Então, ó, passa por dentro. E vão ser 2 carreiras nessa forma, tá? Só essas 2 carreiras, o resto já vai ser diferente. Que a gente vai cruzando as argolinhas. Ó, e assim vai, ó. Tenta colocar uma bem na direção da outra, pra gente não pular nenhuma. Então, vocês vão seguindo, tá vendo? Ó. Uma argolinha por dentro da outra argolinha. Puxa direitinho que não vai escapar, não escapa não. Vai ficando assim, tá vendo? Vamos assim até o finalzinho. Até a última argolinha ali. Esqueci, eu pulei, tá vendo, ó? Já tinha pulado essa daqui. Então, vamos continuar, não vou cortar o vídeo, vou fazer até o final dessa forma. Vai ajeitando, prestando atenção para não pular nenhuma, ó. Sempre uma por dentro da outra. E vai até o final dessa forma. Eu vou cortar que eu acho melhor, senão vai demorar muito. Tá aqui, ó, deixei a última argolinha.
para terminar com vocês essa carreira. Então, ó, normal, passa por dentro, como a gente veio fazendo até agora, tá vendo? Fica embolado assim mesmo, mas dá certo. Então, agora a gente vai fazer o seguinte, vamos passar o fio agora para esse lado de cá, pro lado direito, para ficar na direção do outro. Para a gente prestar bem atenção e não perder nenhuma argolinha. Deixa eu afastar aqui, tá vendo? Vocês vão passar tudo para cá. E agora a gente vai fazer desse lado de cá, sem poder virar o fio. A gente agora vai continuar o trabalho. A argolinha passando por dentro da argolinha, como a gente veio fazendo até agora, só que agora é da esquerda para a direita, tá? Então vamos lá. A gente depois vai trocar. Esse trabalho não vai ficar sendo feito assim, é só agora essa última carreira. São 2 carreiras dessa forma. E aqui, ó, essa argolinha passando nessa de cá. Então vamos lá, vou aproximar. Ó, essa é a minha última argolinha. Vocês podem colocar até marcador para não perder. E vai passando, ó. O trabalho continua com a explicação que eu acabei de explicar. Uma argolinha passando por dentro da outra e prestando bem atenção para não pular. Nem a de cima e nem a de baixo, ó. Tá vendo? Essa de baixo, passa a outra de cima por dentro. Aí pega aqui a de baixo, olha, passa de cima por dentro. Dessa forma que eu tô explicando, já fica um trabalho bem bonito, fazendo assim até o final, tá? Já fica um trabalho bem legal. Mas eu quero trocar e quero fazer ela cruzando, fica bem bonito. Depois, se vocês quiserem testar, vocês podem fazer também dessa forma até o final. Se achou que da forma que eu vou explicar agora vai ficar difícil, podem continuar fazendo assim até o final, também fica bem bonito. Ó, a argolinha de baixo, passa a argolinha de cima por dentro. Pega a argolinha de baixo, vai olhando na sequência para não pular nenhuma e passa a argolinha de cima por dentro da de baixo. Ó, pega essa daqui. E eu tinha uma escondidinha aqui. Pega e passa a de baixo, tá vendo? E assim vai, essa daqui de cima, passando nessa daqui de baixo. Prestando bem atenção para não pular. Então, vamos continuar. Eu quero fazer bastante para vocês poderem pegar bem. Não ter dúvida. Porque esse trabalho é meio complicado. Não essa forma que eu estou explicando, a forma que agora a gente vai fazer as próximas carreiras. Ó, pega de baixo e passa na de cima. Aí, ó, quase que eu pulei uma aqui. Então, tá vendo? A gente vai fazendo dessa forma. E é só essa carreira. As próximas não vai ser assim. Tá vendo como é que tá ficando? Olha. Dá até pra fazer assim até o final, também fica bem legal. Mas agora a gente vai mudar a explicação, tá? As próximas a gente vai fazer diferente, cruzando o trabalho. Então vamos lá, deixei essa última aqui pra gente fazer junto. Então a explicação é a mesma, essa última argolinha. Eu vou passar a argolinha que tá em cima por dentro dessa daqui. Pronto, finalizei essa carreira. Agora a explicação vai mudar e a gente agora vai até o final, dessa forma que eu vou explicar a vocês agora, tá? Passa o fio pro outro lado. Tá vendo como é que tá ficando, olha? Também fica bem bacana o trabalho dessa forma, não fica feio não, fica bem legal.
Então, vamos lá. O fio estando, essa parte de cima a gente vai colocar na parte de baixo, mas agora a gente vai trabalhar, ó, esse lado aqui, no lado de baixo, de duas em duas, a parte de baixo. Então, assim, ó, pega duas. Sempre que um fio tá de um lado, tá vendo? Tá do lado direito. O fio estando do lado direito, a gente pega a argolinha do lado contrário e passa por baixo. O fio tá do lado direito, a argolinha que a gente vai passar por baixo é essa daqui. É a que tá do lado esquerdo. Sempre o lado ao contrário que está começando o fio. Então, ó, pega essa daqui e passa por baixo. Fio estando do lado direito, a argolinha que vai passar por baixo é a que está do lado esquerdo, vai passar por baixo. Então, ó, passou por baixo, a gente agora pega o fio que está em cima, na sequência, e passa por dentro. Dessa forma, tá vendo? E agora essa daqui que passou por cima, a gente pega a próxima argola que está em cima, passa por dentro. E vai assim de duas em duas. Vamos agora nessas duas aqui. A que está do lado esquerdo vai passar por baixo. Tá? Sempre assim, porque o fio está do lado direito. Então, ó, pega e cruza. E a que está do lado esquerdo vai por baixo e passa a argolinha por dentro. A argolinha na sequência. E essa que está agora por cima passa também a argolinha. Agora pega mais duas, baixo. A que está do lado esquerdo passa para baixo. E vamos seguir a sequência, tá vendo? Daqui, do lado direito para o lado esquerdo. Então, esse lado aqui que está do lado esquerdo, ao contrário do fio, é que sempre vai ficar por baixo. E quando eu trocar, que for para o lado esquerdo, o fio que vai passar por baixo é o que está do lado direito. Então, ó, eu vou tentar explicar bastante essa parte, porque agora começa a dar uma complicadinha. Não é um trabalho tão fácil. Parece que é fácil, mas não é um trabalho tão fácil por causa dessa parte de cruzar. Se não cruzar direitinho, não fica legal, não fica bonito o trabalho. Ó, esse lado aqui por baixo. Pega a argola aqui na sequência. Cuidado para não pular nenhuma. Passa por dentro. Esse que tá por cima. Pega a próxima argolinha na sequência. Passa por dentro. Vai ficando assim, tá vendo? Por enquanto não dá pra ver o trabalho ainda, mas depois vocês vão conseguir ver, vai ficar bem legal. Ó, novamente, passa por baixo. A gente agora sempre vai trabalhando de duas em duas. Passa por dentro. Pega a próxima aqui, ó. Passa por dentro também. Cruza novamente. Passa por dentro da que tá por baixo. Depois passa por dentro na que tá por cima. E sempre a gente vai passar primeiro a argola que tá por baixo, tá? Ó, cruza, passou por baixo, é a que a gente vai fazer primeiro. Sempre a argola de baixo a gente faz primeiro. Aí pega na de cima e faz também. Tá? Olha, de duas em duas. Aqui tá por baixo, vai sempre passar primeiro. Ó, essa é a de baixo, cruza, e a de baixo a gente vai e trabalha primeiro. Então, o lado que tá saindo fio é o lado que a argola tem que ficar por cima, tá? O fio tá saindo pelo lado direito para o esquerdo.
Então o fio que vai ficar por cima é o do lado direito. A gente vai seguindo assim até o final da carreira. Vou tentar não cortar o vídeo para vocês poderem pegar bastante, tá? Ó, cruza e o que passou por baixo é o que a gente passa a argolinha por dentro. Ó, pega esse daqui e assim vai, tá vendo? De duas em duas, por baixo e pega e passa a argolinha por dentro. Agora essa que tá por cima a gente faz também. Com o tempo vocês vão pegando mais a rapidez, sabe? A prática. Eu também no começo fiquei bem enrolada, porque é a primeira vez que eu trabalho com esse fio dessa forma. Puxa bem para não sair. Então até o final do trabalho a gente vai fazendo assim. Sendo que as outras carreiras ela tem que combinar com as carreiras de baixo. Esse fio que está passando por cima na próxima carreira vai passar por baixo. E o fio que está passando por baixo na próxima carreira passa por cima. A gente sempre tem que trocar para poder ficar tipo um trançado, sabe? Olha, cruza, passa o que está por baixo primeiro, depois o que está por cima passa depois. Tá vendo? Vocês podem olhar e achar que não vão conseguir fazer, mas consegue sim, vai fazendo junto comigo. Comprem um fio e vai fazendo junto comigo que vocês vão ver que vocês conseguem. Tá quase chegando aqui no final. Tá vendo? Nós estamos terminando aqui. Aí, ó, pulei uma aqui sem querer, tá vendo? Então, vou soltar essa daqui pra botar essa daqui que eu pulei. De vez em quando vai acontecer isso. Pior que vai acontecer às vezes quando a gente terminar a carreira toda. Então vamos lá, vou terminar com vocês. Ó, as últimas. Cruza essa daqui. Normal. Isso. Fizemos essa carreira toda dessa forma. A de cima a explicação é a mesma. Passa agora o fio pro outro lado para ajudar no trabalho.
E vamos continuar com essa explicação. Tá vendo como é que tá ficando, ó? Então, agora o fio sai da esquerda para a direita, tá? Então, o fio que tem que ficar por baixo agora é o que tá na mão direita, ao lado contrário do que tá saindo o fio, tá? Então, ó, tem que ser assim, ó. Não é assim. É assim, tem que passar por baixo. Então, vamos lá. Olha, vai ter uma hora que vocês vão ter que deixar uma argolinha sobrando aqui, tá? Eu vou explicar por quê. Porque o que está agora passando por cima tem que passar por baixo. Então o fio está saindo do lado esquerdo para o lado direito. Vocês vão agora, ó, passar daqui, ó, passa o fio para o lado de cá agora. E o fio que está do lado contrário, tá vendo como é que tá ficando? O fio que está do lado contrário, que agora é o direito, ele tem que ficar por baixo. Só que vocês têm que prestar atenção na carreira de baixo, na carreira anterior. Que ele não pode ficar por baixo se na carreira anterior ele já estava por baixo. Então, vai ter uma hora que a gente vai ter que deixar uma argolinha fazer ela sozinha. É o que vai acontecer aqui, tá? Eu vou explicar. Vocês vão fazendo de duas em duas. Tá vendo? Essa tá por cima. Então, ela agora não pode ficar agora por cima. Então, para dar certo agora, ela tem que pegar ela sozinha, sem cruzar essas duas, e passo por dentro. E agora sim a gente vai trabalhando de duas em duas. Porque, ó, esse lado aqui, ó, é o que tá por cima, tá vendo, ó? Esse é o que tá por cima, então ele agora passa por baixo. Esse tá por baixo, vai ficar por cima. A gente vai cruzar, sempre com a carreira anterior. Então é aí que começa a dar uma confusão. Mas dá certo. Agora essa argola que tá por cima, ela tem que ficar por baixo. Então ela vai ficar assim. Até o final, ela vai ficar dessa forma. Por isso que a gente teve que fazer a primeira sozinha, sem cruzar. E essa que tá por cima, a gente também passa o fio por dentro. A explicação é a mesma de baixo, só que pro lado ao contrário. E ó, essa tá por cima, tá vendo? Sempre vocês vão olhando. Cruza por baixo. E passa a argola por dentro. Sempre a que tá por baixo, passa primeiro. A que tá por cima, passa depois. Ó. Se caso vocês prestarem atenção, ó, o que tá por cima, passa por baixo e a gente já trabalha ela. E o que tá vendo como é que tá ficando? Essa ficou sozinha. Teve que ficar assim, porque senão o trabalho ia ficar errado. Então agora essa que tá por cima, passa a argola por dentro. Então vão sempre olhando a carreira anterior. Ó, cruza, passa por baixo, já pega a argola, passa por dentro. Sempre vai fazendo assim, porque vai que vocês parem de fazer, vai no banheiro, vai, sei lá, fazer alguma coisa, precise parar e não sabe como é que continua. Olha sempre a carreira de baixo. Ó, pega de duas em duas, essa tá por baixo, tá vendo? Então ela agora tem que ficar por cima. E essa aqui tá por cima, ó, e ela vai ficar por baixo. Ao mesmo tempo que é um pouco confuso, não é confuso, não sei explicar, sabe? Mas vai ter gente que vai ter dificuldade em fazer. Mas vai ter gente que vai pegar com uma facilidade muito rápido. Então, ó, vocês vão fazendo assim. Ó, essa tá por cima, essa por baixo. Vocês vão cruzar. A que tá por cima vai ficar por baixo. E a que tá por baixo agora vai ficar por cima. Tem que fazer o contrário da carreira anterior. A próxima vai ser a mesma coisa. A que tá por cima vai por baixo, a que tá por baixo vai por cima, tá vendo? Então, ó, cruza e já passa por dentro. E assim vai, ó, essa tá por cima e essa por baixo. Agora essa que tá por cima vai ficar por baixo. Então vocês vão fazendo assim
até o final dessa forma. Eu vou voltar no final da carreira para explicar, que também vai faltar uma do outro lado. Ó, essa por cima, passa por baixo. Já pega e já passa a argola por dentro dela. Essa que tá por cima, eu passo a argola por dentro. E assim vai, tá? Vocês vão fazendo assim até o último e eu volto para explicar no finalzinho. Tá vendo? Sobrou uma. Porque se eu no começo fiz uma sozinha, no final ela também tem que ficar sozinha. Tem que ficar uma sozinha em cada carreira. Vai ter carreira que não vai sobrar e vai ter carreira que vai sobrar. Vai assim. Então essa que tá sozinha, ó, passa por dentro. Normal. Agora vocês vão passar o fio pro lado de cá. Passa o fio agora e é a mesma coisa, tá vendo? Se o fio tá saindo do lado esquerdo, do lado direito, a gente vai cruzar ao contrário agora, ó. Só vocês prestarem atenção na carreira anterior. Então, ó, esse não precisa ficar sozinho, porque esse aqui tá por cima, tá vendo, ó? Esse tá por cima e ele agora vai passar para baixo. E esse que tava sozinho, ele vai ficar por baixo. Quer dizer, ele vai ficar por cima, gente, desculpa. Então, vamos lá, ó. Eu vou pegar ele agora e a gente vai cruzar ao contrário. O que tá do lado esquerdo vai ficar sempre por baixo, tá vendo? Esse tá por cima. E a gente vai cruzar ele, vai passar ele para baixo dessa forma. E aí a argolinha que passa por baixo, a gente trabalha primeiro. Preste atenção, ó. Esse tá por cima. Ele agora vai ficar por baixo. E aí, ó, da direita para a esquerda, o trabalho vai ser assim. O que tá da direita para a esquerda agora fica por cima, ó. Antes a gente cruzava ao contrário. Preste atenção que o que tá por baixo agora, a gente passa a argola por dentro. Agora o que tá por cima, a gente passa depois. Ó, mesma coisa aqui, tá vendo? Essa argola tá por baixo e essa tá por cima. Essa estando por cima, ela agora vai ficar por baixo. E aí passou por baixo, cuidado para não pular nenhuma argolinha, passa por dentro dela. E agora essa que tá por cima, a gente passa também. Ó, mesma coisa aqui. Até o final a gente vai fazendo agora dessa forma. No começo é, é assim mesmo, é meio complicado, depois vocês vão entendendo melhor. Olha sempre a carreira anterior e a que tá por baixo fica por cima e a que tá por cima agora fica por baixo, tá vendo como é que fica trançado? Ó, cruza, passa a que tá por baixo primeiro, depois passa na que tá por cima. Ó, cruza, passa a que tá por baixo e agora passa a que tá por cima. Tá vendo? Essa tá por cima. E vocês vão cruzar, tá vendo? Não, tá, essa não pode ser cruzada dessa forma, porque ela tá por cima. Então, ó, preste atenção porque eu pulei um ponto aqui. Então, vocês vão ver que tá alguma coisa errada, deve ter pulado algum ponto. Essa tá por cima, tem que ficar por baixo. E assim nós vamos seguir, tá vendo, Ana? A que tá por cima passa por baixo e a que tá por baixo agora vai ficar por cima. Sempre ao contrário da carreira anterior. Ó, essa por cima. Deixa agora por baixo.
Tentando explicar bastante para vocês conseguirem pegar bem, ó. Essa tá por cima e essa tá por baixo, então a gente agora vai trocar. Ó, a mesma coisa aqui, ó. Essa por cima, então ela agora vai para baixo. Vamos assim até o final e volto no final para explicar a vocês. Então, voltei aqui no finalzinho. Tá vendo como é que tá ficando? Já dá para ver o trançado. Então, vai ficar bem bonito. A gente vai fazer até o final dessa forma. Deixei 2 argolas aqui. Então, essa da carreira anterior, a gente fez ela sozinha. E agora, para dar certo, a gente termina o trabalho como a gente veio explicando até agora, né? Vai ter uma hora que vai ter carreira que vai ficar fio sozinho no começo e no final. E vai ter carreira que não, vai trabalhar de 2 em 2. E vai ser intercalando, carreira sim, carreira não. Vai sobrar uma no início e uma no final. Então, essa agora a gente termina, não vai sobrar nenhuma. Porque, ó, essa tá por cima, tá vendo? Essa tá por cima e ela agora vai ficar por baixo. E essa tá por baixo, ó. E ela vai ficar por cima. Então, a gente continua a explicação que a gente estava fazendo. Ó, essa passou por baixo, a gente passa a argola por dentro. E essa que tá por cima, a gente passa também. Então, vai ficando assim. Passa o fio agora pro lado de cá, passa o fio pro lado direito. E agora, para dar certo, vai ter que ficar uma argola sozinha no começo e uma no final, tá? Então, vai ser assim, para dar certo tem que intercalar com a carreira de baixo. A carreira de cima intercalar com a carreira de baixo. Então, ó, como o fio tá agora do lado esquerdo vindo pro direito, o lado direito agora é que tem que ficar assim por baixo. Tem que ser ao contrário do fio que está saindo. Está saindo do lado esquerdo, então o fio direito agora tem que ficar por baixo. Mas, ó, não tá dando certo porque na carreira anterior ele tá por baixo também. Então, não vai dar certo. Então, esse agora tem que ficar sozinho. Então, esse a gente faz sozinho. Agora sim vai dar certo. A gente vai trabalhando de 2 em 2. Podem ver que agora esse aqui, ó, tá por cima e esse tá por baixo. E a gente vai trocar. O que tá por cima, olha, vai por baixo. E a gente passa. Sempre que tá o lado ao contrário, ele fica por baixo. Contrário que tá saindo o fio. Então, para dar certo, tem que intercalar com a carreira de baixo. Saiu do lado esquerdo por direito, o lado direito tem que passar por baixo. Então, ó, passou por baixo, tá vendo? Ó, ele tá por cima. Presta atenção sempre na carreira anterior, ele agora vai ficar por baixo. Então, prestando atenção, a gente vai saber qual fio que tem que ficar no início e no final sozinho. Trabalha ele, passa por dentro, e agora esse que tá por cima, a gente passa por dentro também. Olha, a mesma coisa esse daqui. Ele tá por cima, tá vendo? E ele agora tem que ficar por baixo para sempre intercalar uma carreira da outra. Então, ele tá por cima, automaticamente ele agora vai ficar por baixo. Preste atenção que é sempre a carreira ao contrário do lado do fio que tá saindo, fica por baixo, ó. Sempre a argola ao contrário. Esse tá por cima, ele agora vai ficar por baixo. E esse tá, ó, fica por cima agora. Ó, esse tá por cima, vai para baixo, o que tá para baixo fica por cima. E a gente faz primeiro o fio que ficou por baixo, depois o fio que fica por cima. E assim a gente vai seguindo. Vou voltar agora com um trabalho bem adiantado. Vou mostrar agora como é que vai ser feita a troca de cor e a troca de fio. Ó, tá por cima, ele agora fica por baixo. Passo o fio por dentro.
E esse daqui também por dentro. Então, vou mostrar agora, olha como é que tá ficando. O trabalho bem adiantado e como vamos fazer com a troca de fio. Então, tá vendo como é que tá ficando o trabalho? Fica bem bonito, fica um trançado bem bonito. Vocês vão prestando atenção na carreira anterior para ficar sempre intercalando o que está na carreira anterior por cima, na carreira de cima tem que ficar por baixo. Olha, eu usei essa cor aqui mais clarinha, usei 2 novelos, e a preta eu usei um só, tá vendo? No meio. E essa bege aqui foram 4 novelos, 2 em cada ponta. O preto fica ruim para enxergar, mas eu fiz a mesma sequência que eu vim explicando até agora, tá? Então, ó, essa cor aqui eu vou botar o tamanho que fica cada novelo para vocês, tá? Esse tamanho foi um novelo inteiro. Então, um novelo desse lado e um novelo do outro lado. Então, eu vou botar a largura e a altura, tá? Que ficou o trabalho. Vou agora explicar como é que a gente vai fazer com a troca de cor. Eu vou ter que cortar esse fio, tá vendo? Não vou poder usar ele, porque senão eu vou trocar a cor dele no meio, não vai dar certo. Então, esse fio aqui a gente descarta. Se eu trabalhar ele, a gente vai trocar a cor bem aqui no meio. Aí não vai ficar legal. A não ser se fosse o mesmo fio, tá? Mesma cor. Aí sim a gente poderia dar um nó ali no meio, como eu fiz aqui no bege. Ó. O bege eu fiz isso. Eu troquei ele, não troquei no final, porque é a mesma cor. Usei ele até a última pontinha, tá vendo aqui o nozinho? Então, vou explicar a vocês como é que vocês vão fazer para trocar a cor. Sempre tem que ser no finalzinho. Vou agora usar essa cor aqui, tá vendo? Então, vou cortar aqui. Vai ter uma linhazinha que fica no meio de cada argolinha dessa, olha. E eu vou cortar bem no meio dessa argolinha aqui. E corta aqui também. Pronto. Esse restinho de fio não vou usar, tá? Esse restinho de fio agora a gente descarta. A gente não vai usar esse fio. Ele vai pro lixo, joga fora. E agora a gente vai trocar a cor, tá? Vamos pegar a outra pontinha, que já tá do tamanho que eu quero. Então, vamos lá. Esse fio tem que ficar o nozinho bem próximo da argola. Então, ó, na hora de dar um nó, vocês prestem atenção. Tem que ficar bem apertadinho uma argola da outra. Ó, bem próximo uma argola da outra, para vocês darem um nó. E esse fio vai ficar pro avesso, não tem importância, ele vai ficar pro avesso, não vai interferir em nada. A gente agora vai começar a trabalhar com outra cor, tá vendo? Passa pro lado de cá. E vamos continuar fazendo o que a gente estava fazendo até agora. Eu vou explicar mais um pouquinho. Tá vendo? Esse tá por cima, ele tem que ficar agora por baixo. Então, vamos agora trabalhar de 2 em 2, não vai sobrar argolinha no início nem no final. Então, o fio agora está indo da esquerda para a direita. Então, o contrário do fio que está saindo, se está saindo da esquerda, o fio que está na direita fica por baixo. Se está saindo da direita, é o fio da esquerda que fica por baixo. Então, ó, passa por dentro. A gente agora vai fazer a troca de cor e continuar com a explicação. Tá vendo? Ó, esse tá por cima, ele agora, olha, por cima, ele agora vai ficar por baixo e continua. E a gente agora está trocando a cor. Mas a explicação não muda, a explicação é a mesma, tá? Ó, o fio que tá por cima passa para baixo e a gente já passa a argolinha por dentro desse fio que passou por baixo. E o que tá por cima, a gente passa também. Então, vamos lá. Sempre, tá? O fio que tá do lado contrário é que fica por baixo. O fio tá saindo agora do lado esquerdo, então
A argola que está do lado direito é que vai ficar por baixo. Se fosse ao contrário, o fio saindo do lado direito, a argola que fica do lado esquerdo que fica por baixo. Tá vendo? Então, vamos fazendo assim. Explicar mais um pouquinho. Ó, tá por cima, fica por baixo. E a gente vai fazendo a troca de cor. E é isso, a explicação vai ser assim até o final. A que tá por cima na carreira anterior passa a ficar por baixo nessa carreira. E outra coisa também que eu queria explicar a vocês. Vou mostrar a vocês aqui, peraí. Tá vendo o que aconteceu aqui, ó? Que eu pulei um fio. Vai acontecer com vocês também. Aqui, ó. E eu deixei. Tá vendo? Essa argolinha eu esqueci dela, pulei e deixei ela. Vai ficar pelo avesso, não interfere em nada. Mostrei porque com certeza vai acontecer com vocês também. Tem novamente, ó, no preto também tem. Ó, vou mostrar a vocês que tem mais, ó. Aqui, ó. Ó, aqui, outra aqui. Eu pulei sem querer e não quis desmanchar para fazer novamente. Deixei, tá vendo? Não interferiu no trabalho. Ficou a mesma coisa, ficou bonito da mesma forma, ficou pro lado avesso, então não atrapalhou. Então é isso, tá? Vocês vão fazendo assim. Ó, mostrar pra vocês o que aconteceu comigo. Com certeza vai acontecer com vocês também. Tanto que eu mostrei as argolinhas, ó. Na carreira que eu tava trabalhando anterior, olha, esqueci dessa. E eu não vou desmanchar. Então, se vocês também não quiserem desmanchar, vocês vão fazendo assim, ó. Esquece ela e trabalha as outras duas. Ó, ela tá por cima, vai agora para baixo. E a outra que eu pulei na carreira anterior, deixa ela solta, ela vai ficar pelo lado avesso. Não vai interferir no trabalho. Tá vendo? Ela vai ficar aqui. Então, tudo bem. Foi o que aconteceu algumas vezes e eu mostrei para vocês. E continua, tá por cima, vai por baixo. E a gente vai seguir na explicação. Então, vamos lá. Já volto. Então, ó, como é que tá ficando. Voltei aqui no final para mostrar a vocês o finalzinho dessa carreira que eu acabei de explicar, tá? Vai acontecer com vocês também, né? De ficar uma argolinha sobrando, como eu já disse. Então, ficou sobrando, vocês vão fazer normal, passam por dentro. Tô tentando explicar bastante porque realmente é bem complicadinho. Para vocês verem qual que fica por cima, qual que fica por baixo. O fio agora vocês vão passar pro lado esquerdo. Vão passar para lá. Então, sempre vão percebendo. Se o fio agora está saindo do lado direito, a argola que está para o lado esquerdo agora que vai ficar por baixo. Então, prestem atenção, olha, ela está por cima e ela agora vai ficar por baixo. E essa carreira não vai ficar nenhuma argola sobrando nem no início nem no final. Na próxima, sim. Então, é essa a explicação, tá vendo? Vocês vão seguir. Tô tentando explicar o máximo, porque realmente é bem complicadinho. Essa que tá por cima agora fica por baixo, a que tá por baixo fica por cima. E assim vocês vão seguir, tá bom? Dessa forma aqui. Na mesma carreira que eu tava explicando, tá? Sobrou um. A gente agora trabalha normal. Esse aqui, vou explicar mais um pouquinho. E é isso, olha. Agora o fio tá da esquerda indo para a direita. Passo o fio para cá, da esquerda para a direita. Então, se o fio está da esquerda para a direita, a argola que está na direita é que vai ficar por baixo. Então, é só olhar na carreira anterior como é que vocês vão fazer, tá bom? Ó, esse aqui está por cima, então ele agora vai ficar por baixo. Não precisa sobrar nenhum argola na ponta, numa ponta e na outra. Vai ficar certinha essa carreira aqui. Então, ó, se eu fizesse assim, ó, não ia ficar certo. Porque tá vendo? Eu ia cruzar esse daqui, não ia dar certo, porque ele tava por baixo, vai continuar por baixo. Então, esse tá por baixo, esse tá por cima, e ele agora vai ficar por baixo, dessa forma aqui. Então, continua a explicação, sempre olhando a carreira anterior, para saber onde o fio tá, por cima e por baixo,
para saber se vai sobrar uma argola na ponta e no final, ou não, né? Ó, esse tá por cima, agora a gente vai passar por baixo. E é isso, gente. Vocês vão continuar dessa forma até o final. Então tá aqui, gente. Esse é o trabalho. Ficou dessa forma. Fica um trançado bem bonito. Ele pode servir como tapete, pode fazer também como manta. Vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem. Esse ficou 1,15 m por 66. Então, vocês podem fazer maior, né? Depende da quantidade de argolas que vocês vão colocar. Podem fazer de peseira para colocar no pé da cama, de tapete, de manta, fazer bem grande para colocar na cama inteira. Espero que vocês tenham curtido. Tem muitas cores muito bonitas. Vocês me procurem no Instagram para me mostrar o trabalho de vocês. Espero que bastante gente faça. E não finalizei. A gente vai finalizar agora. Tá vendo? As argolinhas ficou aqui no início. Tá vendo? Eu vou explicar como é que a gente vai fazer aqui, ó. Tá vendo? Sobrou isso daqui. Eu não posso continuar fazendo. Terminei. E a gente agora vai fazer dessa forma, ó. Esquece esse fio aqui, a gente não vai usar mais esse fio. A gente não vai usar mais esse fio. A gente agora vai trabalhar só o que tá aqui nas pontas, olha. Deixa eu afastar para mostrar a vocês. Só o que tá aqui, para finalizar. Esse fio aqui que sobrou, a gente não vai usar mais. Então, ó, essa primeira argola, nós vamos passando agora uma por dentro da outra, só desse lado de cá. Então, ó, essa é a última argolinha, a gente vai passar essa que tá aqui pra cá, essa aqui agora por dentro dessa, uma por dentro da outra, tá? Puxa direitinho. Ó, agora é essa. Agora é essa. Vai na sequência, puxa pro lado. E vai fazendo assim. Tá vendo? Vai ficando assim, ó. Então, vocês vão assim até o finalzinho. Vou voltar lá no final para explicar a vocês como é que vocês vão finalizar, tá? Então, já volto. Então, tá aqui, gente, olha. Ficou assim a última argolinha que ficou sobrando. O que eu vou fazer? Eu vou dar um nozinho aqui nela. Então, a gente vai fazer dessa forma, ó. Vou cortar ela aqui no início. Naquela parte que eu falo que tem uma linhazinha aqui, ó. Entre a argolinha. Vou cortar ela bem aqui, ó. E a gente agora vai dar um nó. Tá vendo? Ela ficou assim. Eu vou passar ela aqui por trás pelo lado avesso, sem repuxar. Ó, bem aqui pelo meiozinho desse. De qualquer um aqui atrás, tá? Ó. E vou dar um nó. Tá vendo o que a gente pode fazer também? Eu uso muito a cola. Usa a cola jeans, qualquer cola para tecido e corta para não ficar essa parte assim. A gente pode fazer isso até nos fios todinho. Tá vendo? Finalizei aqui. Aqui nessa ponta
Eu vou fazer a mesma coisa no início, né? Aquela parte que sobrou. Tá vendo? Eu vou cortar aqui no meio. Ó, aqui no início. E essa parte aqui, eu vim aqui atrás e dou um nozinho aqui. Não repuxa para o negócio não ficar assim, ó. E a mesma coisa, passo uma colinha aqui. E é esse o trabalho, gente.